Torcedor e torcedora flamenguista de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Coração Flamenguista, o canal do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre as atuações do Flamengo nos últimos 3 jogos, vamos fazer uma análise aí completa e também vamos falar aí da atuação do Gabigol, do Bruno Henrique e também Andrés Pereira, que chegou aí muito bem no time. Vamos falar sobre todos esses assuntos e você poderá ficar com a gente aqui até o final, acompanhar toda essa discussão e também deixar a sua opinião nos comentários. Porém, eu gostaria de pedir para você neste momento para que você inscreva-se no canal. Você inscrevendo-se no canal, você vai estar ajudando o canal a crescer e se manter no ar aí para nós continuarmos discutindo aqui. Também eu quero pedir para você que ative o sininho das notificações, porque ativando o sininho das notificações, cada vídeo que nós publicar aqui, você vai receber aí no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, para poder aí também estar acompanhando o nosso trabalho aqui. Deixe o seu like, que também ajuda muito o canal a crescer, e também compartilhe esse vídeo aí para poder nos ajudar aí com mais amigos aí, seus amigos, amigas, e aí vamos estar visualizando nossos vídeos aí e ajudando a manter esse trabalho no ar aí, para a gente aí fazer esse conjunto, essa força aí para estarmos aqui sempre falando no nosso Clube de Regatas do Flamengo, nosso timão, nosso Mengão, beleza? Então, bora falar dos assuntos aí que nos trouxe até aqui. Vamos lá. O Flamengo, nos últimos 3 jogos, jogando pela Copa Libertadores no Brasil contra o Barcelona Guayaquil, fez uma atuação brilhante, digamos assim, não em termos de número de gols, mas fez uma atuação em que fez o resultado para ir jogar no Equador com uma tranquilidade, que chegasse lá e pudesse se manter aí só na, digamos assim, na expectativa de como iria se comportar o Barcelona jogando em casa. O que isso contribuiu? Isso contribuiu para que o Flamengo aí também se firmasse, fizesse uma atuação boa na parte defensiva, aonde aí por exemplo, mesmo com a saída do Davi Luiz bem no início do primeiro tempo, que sofreu aí uma lesão, que sentiu dores na coxa aí e tal, com uma lesão, entrou o Léo Pereira para substituí-lo, mas mesmo assim o Flamengo se manteve firme ali na defesa e aproveitou os 2 momentos para marcar mais 2 gols. O Bruno Henrique, nessas 2 partidas contra o Barcelona e Guayaquil, marcou os 4 gols que o Flamengo fez. Uma atuação brilhante, dá para se dizer, quase que perfeita. Por que eu digo isso? Porque o jogador se mantém num nível tão alto que a cada 4 chutes a gol ele marca 1 gol. Então isso é quase muito impressionante, porque o aproveitamento desse jogador, o rendimento desse jogador em campo causa inveja para clubes europeus. E o Flamengo, com esse elenco que tem, está jogando num nível de time europeu. O próprio Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, falou que o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras e quanto o Galo Mineiro, que é o Atlético, né, podem disputar as ligas europeias, a Champions League, a Premier League, essas competições em níveis iguais aos times europeus. Eu até digo assim que dentre esses 3 clubes que o Jorge Jesus citou, eu acredito que o Flamengo ainda é o que tem mais, digamos assim, chance de disputar uma Champions League, por exemplo, em nível igual ao europeu. Por quê? Não que o Flamengo, digamos assim, seja vamos dizer assim, um time digamos assim, mais vamos dizer, superior
ao Palmeiras e o Galo, mas ele é superior, digamos assim, no contexto. Por quê? Porque ele tem mais estrutura, tanto financeira quanto de recursos humanos, que os outros clubes. Por exemplo, o Atlético Mineiro, por exemplo, é um clube que não pode, digamos assim, não poderia dizer que teria nível de futebol europeu, porque a partir do momento que ele tiver que desembolsar o pagamento de todas as suas dívidas, ele vai se sufocar e esse elenco que ele tem não vai poder manter. Isso vai dizer, traz uma consequência de que se ele não pode manter esse elenco por muito tempo, então esse elenco não pode se manter disputando a Champions League, por exemplo, porque lá os times têm que ser constantes. E o Flamengo é o que vem mais tempo com esse time constante. Hoje eles vivem momentos semelhantes, digamos assim, em termos de qualidade técnica, em termos de desempenho nos jogos e tal. Inclusive o próprio Atlético no Campeonato Brasileiro tem um aproveitamento melhor do que o Flamengo. Porém, digamos assim, diante de todo o contexto, ele é mais passageiro. É como se fosse uma chuva de verão, por exemplo. Pode já na próxima competição já não ter essa desenvoltura toda. Por quê? Por conta dos seus compromissos que tem que ser honrados e vai ter que se desfazer de jogadores importantes, como é o caso do próprio Hulk, por exemplo, que é um jogador que a chance é pequena de continuar no Atlético Mineiro por conta do seu custo. E o Flamengo já é o contrário. O Flamengo tem condições de manter o seu elenco por muito mais tempo, porque não está endividado, digamos assim, não tem um valor significativo de dívida. Tem dívida, claro, possui dívidas, mas não tão exorbitantes como é o caso das dívidas do Atlético Mineiro. O Palmeiras, por outro lado, tem menos dívida, é mais estruturado, bem mais estruturados, mas não tem um elenco tão forte, tão equilibrado, tão competitivo, digamos assim, quanto ao Atlético Mineiro e o Flamengo. Por quê? O time do Palmeiras é um tanto quanto irregular. O que está fazendo ali diferença é o próprio esforço dos jogadores. Não é porque o elenco é tão qualificado. O time do Palmeiras tem ele está tendo um bom aproveitamento, mas pelo esforço dos jogadores e não pelo elenco que ele consegue ter. Então, e é diferente do Flamengo, que está competitivo em todos os momentos desde 2019. Mudou de técnico, teve 4 técnicos de Jorge Jesus até o Renato, são 4 técnicos, que é o Jorge Jesus, o Domenech e o Rogério Ceni, e agora o Renato Gaúcho. São 4 técnicos diferentes, mas o time se manteve ali num equilíbrio. O equilíbrio mais baixo que teve foi com Domenech e Rogério Ceni, mas mesmo assim o Flamengo sendo campeão e tal, só com o Domenech que o Flamengo não ganhou título nenhum, mas com o Rogério Ceni o Flamengo ganhou título e coisa. Então, diante de todo o contexto que a gente falou aqui, o Flamengo é o time que mais tem possibilidade de ter um nível de futebol europeu, até por conta de toda a sua base, todos os seus titulares, digamos assim, terem vindo de campeonatos europeus. Gabigol, agora Davi Luiz, Andreas Pereira, todos esses jogadores vieram de times europeus. Então faz com que o Flamengo esteja muito bem servido aí de jogadores e o melhor time no momento, vejam bem, mais equilibrado, um elenco mais substancial, mais permanente, digamos assim, mais forte, digamos assim. Mas é claro que eu tenho que respeitar todos os clubes, porque também tem clubes como o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem um time fantástico, digamos assim, tá na final vai disputar a final da Sul-Americana, está aí
muito bem no Campeonato Brasileiro também, e tal, e, tipo, não tem, sabe? Tem vários times aí que estão muito bem. E aí tem os aqueles times que a gente chama chuva de verão. Chuva de verão por quê? Porque eles estão bem nesse momento, mas não tem como se manter. Chega na mudança, na virada de temporada aí, provavelmente já vão cair muito aí de rendimento, porque não tem como manter os seus jogadores por conta de questões financeiras. Mas isso é normal, sempre foi assim. Os times, né, geralmente perdem os seus jogadores, seus principais jogadores, para clubes europeus e que tem muito dinheiro, e sempre vem se reestruturando para se manter aí disputando os campeonatos nacionais. Mas vamos mudar de assunto aí. Eu quero também agora mais uma vez pedir para você aí que não é inscrito no canal, para que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você estar recebendo nossos vídeos. Não esqueça aí de nos ajudar a clicar no botãozão vermelho que está logo abaixo aí e dar aquela ajuda para nós aí, e também deixando o seu like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? Beleza? Feito o pedido aí, eu quero agora, né, entrar num assunto mais delicado, digamos assim. Que esse assunto é chato. Por quê? Porque é a CBF que administra o futebol brasileiro, que coordena todas as partes, digamos assim, de calendário e tal, do futebol brasileiro, vem aí causando prejuízos significativos aí para os clubes, principalmente para aqueles clubes que têm que ceder jogadores às suas seleções. No caso do Flamengo, nosso Mengão, é o mais prejudicado, porque com a data FIFA, esses clubes eles têm que liberar seus jogadores, que é o caso do Flamengo, para as seleções de origem. Por exemplo, o Flamengo tem que liberar jogador para a seleção brasileira, tem que liberar jogador para a seleção uruguaia, tem que liberar jogador para a seleção chilena e também até no caso do Pires da Mota, que vai para a seleção paraguaia. Mesmo tendo o Pires da Mota, que não é um jogador titular, mas prejudica o Flamengo, prejudica. Se sai o jogador, é um a menos que o time pode contar. O Isla vai para o Chile, o Arrascaeta vai para o Uruguai, o Gabigol e o Everton Ribeiro para a seleção brasileira. Aí daqui um pouco, não demora muito, Andrés Pereira, Bruno Henrique. Aí essa situação toda aí vai deixar o Flamengo numa situação muito difícil aí de competir com os times que não têm jogadores cedidos às seleções nacionais. Vai deixar o Flamengo, digamos assim, praticamente desestruturado, sem recursos humanos para enfrentar esses times. Por exemplo, você pega, vamos pegar o Atlético Paranaense. Não cede nenhum jogador, cede um ou outro jogador para as suas seleções. Está com a estrutura praticamente todos os titulares. Pega Red Bull Bragantino, que cede um ou outro jogador. Pega o Santos, pega o Corinthians, pega esses times aí que estão. O próprio Fluminense, por exemplo, são times que não cedem jogadores nenhum para as seleções dos jogadores de origem. Aí o Flamengo tem que enfrentar esses clubes. Aí fica difícil demais. Aí vamos pensar assim. Tá, mas tudo bem, os outros times também cedem alguns jogadores. Não, tudo bem, cedem, mas é menos, bem menos. Enquanto o Flamengo cede 10 jogadores, os outros cedem 2 ou 3. Enquanto o Flamengo cede 7, 8, os outros cedem 1, 2. Então é muito diferente e fica muito difícil para o Flamengo competir de igual para igual. A CBF, o papel da CBF, digamos assim, é proteger para que
esse campeonato não seja disputado de forma desigual. Para isso ocorrer, teria que adiar os jogos. Como falou a Renata Fã do programa Jogo Aberto. A CBF teria que ter o bom senso, as palavras dela, a CBF teria que ter o bom senso de adiar os jogos da forma que vinha fazendo anteriormente. Então veja, no programa de hoje, hoje segunda-feira, 4 de outubro, a Renata Fã falou isso e eu concordo plenamente com o que ela disse. Eu também concordo com o Denilson, que também é do programa Jogo Aberto da Band, que também falou palavras semelhantes. O que acontece? A CBF prejudica os times, alguns clubes, que como o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que cedem mais jogadores, o próprio Inter, e aí deixa os outros com seus times completos. Aí fica difícil, fica muito difícil. O Flamengo aí correndo atrás aí, do Galo aí pra gente, digamos assim, ultrapassar o Galo aí, nem que seja na última rodada, para ser campeão, para ser tricampeão brasileiro. E o Galo tá cantando grosso, tá cantando, o Galo tá firme na ponta aí. Tá difícil, hein? Tá difícil pro Flamengo. Então, nesse momento seria o momento que a CBF tinha que adiar os jogos. Adiar os jogos para que esses jogos tenham os níveis de competição igualitários. O princípio da isonomia. Já falei em outro vídeo anterior que tem que... O torcedor brasileiro, a própria CBF, os times, os presidentes dos clubes têm que olhar muito seriamente para esse princípio que é constitucional. Não é um princípio da Constituição do esporte, mas é um princípio geral da Constituição brasileira, que é o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O que diz o princípio da isonomia? Que todos têm que ter os mesmos direitos de forma igual para ser o pleno exercício da democracia. O pleno exercício da democracia se aplica o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é igual para todo mundo, todos no mesmo nível de competição, cada um com suas forças, obviamente, mas com o mesmo, se servindo dos mesmos argumentos e da mesma lei, Não usar dois pesos para a mesma medida. Não existe isso, não existe. Então, por exemplo, na Europa não acontece isso, não acontece. Não, eles até se negam a ceder os jogadores. Eles não estão nem aí. Então a CBF está na hora da CBF colocar os pingos nos i e fazer as coisas como tem que ser. Mas beleza, falamos dessa coisa chata aí que a CBF prejudicando os clubes aí por causa da seleção brasileira e as seleções dos jogadores de elite. Eu quero chamar aqui para você para mais uma discussão aí. Como que você está vendo a atuação do Andréas Pereira? Andréas Pereira chegou no time do Flamengo e eu sinceramente achava que não ia ter espaço para ele no Flamengo. Mas o cara tá jogando pra Janho, o cara tá jogando demais e tá tomando conta ali do meio campo do Flamengo, na armação, chute pro gol e tal. Tá jogando um bolão e chegou para tomar a posição aí do Thiago Maia. O Thiago Maia já ficou para trás, na minha opinião. Não tem que ser o titularzão ali, o Andréas Pereira. Bota ele lá, cara, o cara joga, chuta pro gol, chuta bola na trave e deixa o time adversário louco. Agora com a Arrascaeta ali também ajudando bastante. Com a volta do Arrascaeta, Gabigol, tá? Nós temos condições totais de chegar ao título das 3 competições que estamos disputando. Temos condições de passar o Atlético na Copa do Brasil, temos condições de passar o Palmeiras na Libertadores e temos condições de alcançar o Galo. Ou vocês acham que o Galo vai ganhar todos os jogos? Não vai. O que resta para o Flamengo é ganhar todos os jogos, ganhar e passar na frente e deu.
Não tem. Vamos lá, Flamengo. Vamos força, vamos junto. Não tem essa. O Galo não vai ganhar todo o jogo. Vai tropeçar aqui, tropeçar ali, perde 2 pontinhos lá, 2 pontinhos cá. E o Flamengo tem que chegar com tudo, arrebentando. A partir do momento que o Galo vê que o Flamengo tá chegando, vai começar a amarelar. E o Flamengo tem condições totais e reais de ser campeão brasileiro em 2021, sim. O futebol ele é diferente dos outros esportes, onde existe o favoritismo e o favoritismo prevalece. Por exemplo, quando o Usain Bolt participava das corridas do atletismo, ele era o líder de favoritismo e ganhava a competição. Por quê? Porque ele era o favorito e ele ia com a cabeça dele sabendo que ele era favorito. Mas no futebol não funciona assim. No futebol é jogo coletivo. A partir do momento que se vê um outro clube encostando, já começa a bambar as pernas. E o Flamengo tem condições de pressionar o Galo, sim. E pode até se tornar vice-campeão, aí até um 3º lugar. Mas tem que fazer o seu jogo e acreditar que vai ser campeão, né? Esse é o jogo. Mas eu quero aqui me despedir de você, deixar aquele abraço do tamanho do Brasil para você, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, meu parceiro, meu chegado, meu amigo. Eu quero pedir para você, então, inscrever-se no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e deixar nos comentários se você acredita que o Flamengo vai ser campeão. Deixe nos comentários, quero saber de você. Você acredita que o Flamengo pode ser campeão? Tricampeão? Acredita? Deixe nos comentários e nós vamos seguir a nossa discussão aqui nos próximos vídeos, beleza? Aquele abraço, um abraço do tamanho do Brasil. Tamo junto!